Bom dia. Retomamos hoje a síntese do yoga, o capítulo 3, o Yoga das Obras Divinas, que é o mais conhecido como Karma Yoga, né? Então, eu começo compartilhando a tela aqui, a síntese do Yoga, parte 1, Yoga das Obras Divinas, ou Karma Yoga, o capítulo 3, Dom de Si nas obras. Essa é a terceira parte do capítulo e a parte final, a conclusão. Como a gente tem feito, começo com uma música de uns 2, 3 minutos para que a gente possa se assentar e criar um clima de concentração favorável a ouvir o que Shri Aurobindo traz nessa última parte do capítulo. Antes de retomar essa parte 3, eu trouxe aqui os, o, a última ideia da parte anterior para dar o link com o que ele continua dizendo. Então, a gente já viu esses 3 slides no mês anterior. É assim, ele dizia que a alma gira num círculo sem fim dos contrários da natureza que seduzem e afligem, sucesso e derrota, boa e má fortuna, bem e mal, pecado e virtude, alegria e tristeza, dor e prazer, entre outros, né? Quer dizer, a gente vive em meio a essas dualidades, em meio a esses dois polos que são tão conhecidos da gente aqui. Esse é o nosso estado normal de vida. E é apenas quando a alma desperta de sua imersão na Prakriti, no mundo material, e percebe sua unidade com o Um e com todas as existências, que ela pode se liberar dos contrários e encontrar a base de uma relação justa com a natureza cósmica executora. Então, aqui tem uma chave de todo o processo. E ele fala perceber a sua unidade com o Um.
porque essa unidade com um, ela é existente desde sempre. Essa unidade da existência, ela é a realidade da existência. Só que nós não percebemos isso. Nós vivemos nessa realidade da divisão, das dualidades. Então, quando a alma desperta de sua imersão na realidade material, que é a nossa experiência do dia a dia, e percebe essa unidade sempre existente com o todo, com todas as existências, com tudo que existe, nessas condições, nessa base, a gente pode se liberar, se libertar, se liberar dessas dualidades. E isso é a base dessa relação justa com a natureza cósmica executora, que é a Prakriti. Então, aí está uma chave, a percepção desse sentido de unidade. Não é a ideia mental, não é o conceito que a gente tem mentalmente, que a gente lê, mas uma percepção real disso. Esse é o começo. Então, a alma se torna indiferente aos modos inferiores da natureza, os três gunas, ou as três gunas. Ela é igual em relação às dualidades, capaz de mestria e liberdade, está assentada acima da natureza, no alto trono da testemunha que sabe, plena do deleite puro, intenso e calmo de sua própria existência eterna. Nesse sentido de unidade, nessa percepção, nessa vivência da unidade, essas dualidades, elas não afetam mais essa alma. Essa alma, ela pode viver, então, nesse estado de deleite puro, nesse estado de existência eterna. Então, aí está uma chave. Essa percepção da unidade, essa vivência, essa in, introjetação, não sei o termo, mas você ser essa unidade. O espírito encarnado continua a expressar seus poderes na ação, mas não está mais envolvido na ignorância, não mais ligado por suas obras. Suas ações não têm mais consequências nele, mas apenas fora, na Prakriti. O espírito, nesse estado de unidade eterna, continua agindo aqui na matéria como sempre agiu, ou pelo menos como é proposto no yoga de Sri Aurobindo, não deixar o mundo material, mas viver a vida em sua plenitude. Ele continua vivendo essa vida, vivendo imerso nas ações do mundo material, mas agora numa outra consciência, não mais nessa ignorância, não mais sofrendo interiormente, na alma, o resultado de suas obras, as consequências das suas obras, mas apenas fora, na Prakriti, continua recebendo ou, ou é, tendo a reação às consequências do que se faz, não interiormente. O inteiro movimento da natureza se torna, para a sua experiência, semelhante às ondas que sobem e descem na superfície, sem jamais afetar sua própria paz insondável, seu vasto deleite, sua imensa igualdade universal, sua existência divina sem limites. A vida prática, ela continua acontecendo, a vida material, mas essa vida material é semelhante a essas ondas do mar, as espumas das ondas do mar, que continuam acontecendo, subindo e descendo, mas na profundidade da alma isso não tem efeito, não tem consequências. Existe ali uma paz sem limite, um deleite sem limite. Então, esses são as três pranchas finais da última apresentação. Agora a gente começa
a parte 3, a terceira parte do capítulo. Essas são as condições de nosso esforço. Elas indicam um ideal que pode ser expresso pelas formas seguintes ou por outras equivalentes. Esse estado de unidade são as condições de todo o esforço do Karma Yoga. E aí começa uma parte talvez um pouco mais prática do capítulo. Primeiro, viver em Deus e não no ego. Esse Deus aqui, Sri Aurobindo usa muito pouco esse termo Deus na síntese. É o a alma mais profunda, esse Deus interior, é esse self mais profundo e mais alto que vive em todos nós. Então, aqui é viver nesse si, nessa consciência, nessa alma, nesse self mais profundo e não no ego, não nessa personalidade exterior que a gente está acostumado a viver. Mover-se nos vastos fundamentos da consciência da alma total e do transcendente, e não na pequena consciência egoística. Mover-se, agir nos fundamentos dessa consciência mais alta, dessa alma total, dessa unidade, desse transcendente, e não a partir dessa pequena consciência egoística. É um reforço daquela primeira fórmula, ou outro equivalente. Ser perfeitamente igual diante de todos os eventos e de todos os seres. Quer dizer, essa consciência da unidade, essa vivência mais exatamente, essa introjeção dessa unidade, essa não só a ideia mental da unidade, mas viver nesse estado de unidade traz esse estado de igualdade, quer dizer, diante de todos os eventos da vida e de todos os seres, de todos os acontecimentos. Essa é uma igualdade interior, como ele reforça mais à frente. Ver e sentir que eles são um com nós mesmos e com o divino. Quer dizer, todos os eventos, eles acontecem no divino. Eles são o divino em manifestação. Todos os seres, vivos ou não, todas as existências são o próprio divino. Então, ver e sentir que todos esses são um com nós mesmos e com o divino. Quer dizer, essa é a consciência da unidade de tudo. Sentir que tudo está em nós e tudo está em Deus. Sentir Deus em tudo, em nós mesmos e em tudo. Então, aqui tem alguns pontos, algumas chaves, como se diz hoje, né? Que são as condições do esforço. Isso aqui, essas fórmulas, essas proposições, são a base de tudo, são as condições para que a gente continue avançando. Ter isso em mente, quer dizer, ter esses pontos, esses aspectos em mente, para que isso se torne uma vivência mesmo, não apenas uma ideia mental, não apenas um conceito, mas que isso comece a ser em nós mesmos e a gente comece a agir de acordo com isso. Então, essas são as condições de todo esforço do yoga das obras divinas. E aí continua. Agir em Deus e não no ego. Quer dizer, agir de dentro dessa consciência da unidade. E não nessa consciência do ego separativo. De que eu não sou o outro não sou eu. É tudo, cada um está dividido. Quer dizer, essa consciência da divisão, não na consciência da unidade. E, primeiro, não escolher a ação em função das necessidades e normas pessoais, mas em obediência aos comandos da verdade suprema viva acima de nós. Aí, isso na prática,
já traz algumas dificuldades, né? A gente tem que distinguir o que vem do meu ego daquilo que vem de uma verdade maior e seguir aquilo que vem dessa verdade viva acima de nós e não seguir na ação, né? No estado de vida no mundo, vida de ação no mundo, não escolher essas ações em função de nossas necessidades, de nossas normas, nossos conceitos pessoais, mas buscando seguir uma orientação que vem de cima, dessa verdade viva acima de nós. Isso é um ponto de dificuldade nesse caminho. Em seguida, logo que estivermos alicerçados o suficiente na consciência espiritual, não mais agir por nossa vontade própria separada, nem por um movimento independente, mas deixar cada vez mais a ação acontecer e desenvolver-se sob o impulso e guiança de uma vontade divina que nos ultrapassa. Primeiro, ele traz sempre, né, em Sri Aurobindo, sempre tem essa ideia de progressão, de evolução, de crescimento. Logo que estivermos alicerçados o suficiente na consciência espiritual. Isso traz a ideia de que isso é progressivo, que não é de uma hora para outra que agora eu resolvo que eu vou sentir a unidade e no momento seguinte eu já estou vivendo isso. Isso não existe. Isso é uma progressão lenta, ou mais lenta ou mais rápida, dependendo de cada um, mas sempre uma progressão. Então, conforme a gente vai estabilizando isso, conforme a gente vai encontrando essa consciência mais profunda e se estabelecendo cada vez mais nisso, nessa consciência espiritual, isso vai trazer naturalmente, mas por um esforço no caminho, não mais agir por nossa vontade própria, buscar cada vez mais deixar essa ação acontecer sob esse impulso de uma vontade maior, a vontade que vem do alto. Então, é um processo psicológico, vamos dizer assim, abstrato, né? A gente deixar de seguir nossa vontade pessoal e buscar algo, uma indicação, um impulso, uma direção que vem de algum lugar que nos ultrapassa, algum lugar acima de nós, e que seja um lugar divino, não o ego disfarçado, nem alguma outra força que tenta tomar conta desse instrumento. Por fim, o resultado supremo, elevar-se à identificação com a Shakti divina, no conhecimento, na força, na consciência, nos atos e na alegria da existência. Quer dizer, o resultado supremo no final do caminho, quando esse estado já tivesse sido implantado, vamos dizer assim, já tivesse sido consolidado no ser, esse resultado supremo em que a consciência se identifica com a própria Shakti divina, com a própria energia executiva do divino. E esta unidade existencial, por assim dizer, se torna um instrumento divino. Não tem mais uma ação pessoal, não tem mais uma vontade pessoal, mas simplesmente alguém ou algo que executa aquilo que vem do alto e que tem que ser feito. Esse é o resultado supremo, baseado numa total entrega a essa força divina somente, não a outras forças. Sentir um movimento dinâmico não dominado pelos desejos mortais, nem pelos instintos e impulsos vitais, nem pelo livre-arbítrio mental ilusório, mas concebido de maneira luminosa e desdobrando-se em um alto deleite imortal e um autoconhecimento infinito. Esse estado supremo, então, ele como que dilui, dissolve, desaparece
nossos desejos comuns, nossos impulsos, nossos instintos, nossa mente, nosso pretenso livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio mental ilusório, mas esse movimento dinâmico, essa ação no mundo, é um autodeleite mortal de um autoconhecimento infinito. Esse seria os resultados mais alto, mais elevado, final desse processo. Isso é progressivo, isso não acontece de uma hora para outra, de um momento para o outro. Isso pode ser demorado e tem todos os percalços aí do caminho, né? Pois essa é a ação que resulta da entrega consciente do homem natural ao self divino e sua fusão no espírito eterno. Quer dizer, a ação no mundo, executada dessa forma, como ele disse agora, é o resultado dessa entrega a esse self divino, a esse princípio mais interior, aquele self que vive na caverna, no fundo da caverna do coração, ou no alto, mais alto da mente, acima da mente, e a sua fusão com esse espírito. Esse é o resultado mais alto. É o espírito que, para sempre, transcende e guia essa natureza cósmica. Quer dizer, é algo muito mais alto, esse espírito com E maiúsculo, que guia toda a ação desse instrumento. Transcende esse instrumento e guia toda essa natureza cósmica, não só esse instrumento, mas toda a existência. Esse é o resultado final desse processo. Porém, por quais etapas práticas de autodisciplina chegaremos a essa consumação? Esse é o ponto. Como a gente pode seguir nessa direção? Os conceitos estão aí. Mas como é que a gente pode chegar a isso? Como é que a gente pode seguir nessa direção? Como é que a gente pode buscar isso? Aqui ele traz alguma coisa, alguns elementos, né, disso, que depois ele desenvolve mais na parte 4 da síntese, que é onde ele busca definir a proposta de yoga da autoperfeição, o chamado Purna Yoga. Então, aqui ele traz algumas linhas, algumas possibilidades. A eliminação de toda atividade egoística e da consciência egoística, que é a sua fundação. É, evidentemente, a chave para a consumação a qual aspiramos. A eliminação de toda atividade egoística e da consciência egoística, que é a sua fundação, que é a fundação da atividade egoística, é isso que é a chave para a consumação a qual aspiramos. Primeiro, o ego, que é onde nós vivemos, que nós precisamos dele, como ele diz no aforismo, o ego foi a ajuda, o ego é o obstáculo. O ego tem que ser transcendido para que você avance em direção ao, ao futuro, digamos assim. Continue avançando, né? Então, em primeiro lugar, essa atividade egoística, essa consciência egoística. E, visto que no caminho das obras a ação é um nó que é preciso desatar primeiro, devemos nos esforçar por desfazê-lo em seu ponto central, no desejo e no ego, pois, caso contrário, cortaremos apenas alguns fios e não o cerne de nossa servidão. Então, ponto central desse processo, o desejo e o ego. Nos primeiros capítulos da parte 4, ele aborda exatamente isso, essa questão do desejo e do ego. Então, o ponto central, o nó central no Yoga das Odas
o que é preciso trabalhar primeiro, o nó que é preciso desatar primeiro, e nós devemos nos esforçar por desfazê-lo no ponto central do nó, que é o desejo e o ego. Esses são os dois nós de nossa sujeição a essa natureza ignorante e dividida: o desejo e o sentido de ego. Dois nós que nos prendem a essa natureza ignorante: desejo e ego. E dos dois, desejo tem sua moradia natural nas emoções, sensações e instintos. É de lá que ele afeta o pensamento e a volição. Quer dizer, a morada do desejo é nas emoções, nas sensações e nos instintos. É de lá que ele emerge e que ele influencia o pensamento e a vontade. De novo, no primeiro capítulo da parte 4, ele trata exatamente disso. Essa questão do desejo afetando o pensamento e a vontade. O desejo conduzindo, dominando o pensamento e a vontade. E o desejo vindo das emoções, sensações e instintos. O sentido de ego certamente vive nesses movimentos. Nas suas raízes profundas estão também na mente pensante e na vontade mental. E é de lá que ele se torna inteiramente autoconsciente. Quer dizer, o sentido de ego, ele está como que mesclado com esse sentimento de desejo. Os dois andam juntos. Quer dizer, ele vive nesses movimentos do desejo. Mas suas raízes profundas do ego estão também na mente pensante e na vontade mental. É aí, ou é de lá, que ele se torna inteiramente autoconsciente, esse sentido de ego. Esses são os dois obscuros poderes gêmeos da ignorância obsedante e imensa como o mundo que devemos aclarar e eliminar: o desejo e o ego. São poderes gêmeos. Eles andam juntos. Eles são similares. Eles são similares, não, mas eles são como que cara e coroa de uma mesma moeda. Isso é necessário para que a gente possa avançar em direção a esse sentido de unidade, que é a chave de tudo. No domínio da ação, o desejo toma muitas formas, mas a mais poderosa de todas é a sede ou a busca do fruto de nossos trabalhos pelo self vital. Quer dizer, o desejo ele se manifesta de inúmeras formas, de muitas e muitas formas. Mas aqui é a mais poderosa, a mais forte, a mais, digamos, importante no sentido do trabalho que a gente tem que fazer, é essa busca pelo fruto de nossos trabalhos, pelo si vital, pelo self vital, o resultado dos trabalhos. A sede ou busca do fruto de nossos trabalhos. O fruto que cobiçamos pode ser a recompensa de um prazer interior, pode ser a realização de uma ideia preferida, ou de uma vontade sonhada, ou a satisfação de emoções egoísticas, ou ainda o orgulho do sucesso de nossas ambições e esperanças mais altas. A ação que busca um resultado
que pode ser qualquer um desses resultados. Pode ser um reconhecimento, um prêmio, uma vantagem, um sucesso social ou alguma coisa onde a ação é realizada buscando isso, buscando esse reconhecimento. Fruto que cobiçamos pode ser a recompensa de um prazer interior, quer dizer, a ação executada por causa desse prazer interior, dessa busca desse prazer interior de alguma forma. A busca de a realização de uma ideia que você acalenta que ela é muito querida por você, ou de uma vontade sonhada, imaginada, ou a satisfação de emoções egoísticas, ou ainda o orgulho do sucesso de nossas ambições e esperanças mais altas. A ação em si não é o problema. O problema é como você lida com o resultado dessas ações, o resultado desses trabalhos. Não é o trabalho em si. Ou pode ser uma recompensa exterior inteiramente material. Riqueza, posição social, honras, honrarias, uma vitória reconhecida pelos outros, uma boa fortuna ou qualquer satisfação do desejo vital ou físico. E aqui, dentro do Karma Yoga, precisa ficar claro que não é a ação em si. A ação ela tem que ser realizada, mas essa busca pelo resultado da ação, seja ela um reconhecimento interior, seja ela algum sucesso exterior, alguma coisa fora, alguma coisa no mundo material em si. Como ele coloca, posição, honraria, vitória reconhecida pelos outros, uma boa fortuna no mundo material ou qualquer outra coisa. Esse é o ponto. Mas todos esses frutos são similares. São ciladas com as quais o egoísmo nos pega. Então, o egoísmo, essa busca por um resultado, pelo fruto de um trabalho, mas uma busca egoísta, uma busca onde você busca se valorizar com isso de alguma forma, não o resultado em si, não o trabalho em si. Então, a busca por esses frutos, todos, seja ele qual for, ou sejam eles quais forem, são ciladas. O egoísmo está por detrás movimentando isso. E aí você alimenta o seu ego, você alimenta o seu egoísmo com essa busca pelos frutos da ação. O seu ego se torna maior, mais feliz, vamos dizer assim, mais orgulhoso. Essas satisfações nos enganam sempre, porque nos dão uma impressão de mestria e uma ideia de liberdade, quando, na verdade, estamos atrelados e somos conduzidos, esporeados, açoitados por alguma imagem grosseira ou sutil, nobre ou ignóbil, do desejo cego que impele o mundo. Começando pela essa última afirmação, né? Desejo cego que impele o mundo. O mundo é impelido pelo desejo. A gente pode usar aqui aquela mesma expressão. O desejo foi necessário. O desejo é uma ajuda. É o desejo que impele a ação no mundo. Mas para que você avance, o desejo se torna um obstáculo. Então, não que o desejo seja de todo ruim. Ele tem um papel na vida da pessoa comum, ou no processo de evolução da pessoa. Ele é importante, mas, a partir de um certo ponto, ele se torna um obstáculo, quando você quer avançar nesse caminho. Então, essa busca pelo fruto, todos são ciladas. Todos vão inflar o ego. A busca pelo resultado, seja ele um resultado interior, seja ele um resultado exterior. Portanto,
A primeira regra de ação colocada pela Gita é fazer o trabalho que deve ser feito sem desejo algum por seu fruto. Ni- Niskama Karma. E aqui ele assume integralmente isso aqui. Essa proposição da Gita é uma proposição, acredito que de todos os yogas, mais particularmente no yoga, no Karma Yoga. Quer dizer, a ação que deve ser feita, aquilo que vem para você fazer, que você tem que fazer, mas você não está buscando o fruto da ação. E aí nós temos como exemplo a própria Gita, né? Arjuna e Krishna. Arjuna no meio da batalha, cheio de dúvidas, cheio de conflitos, e o Krishna dizendo: não, é seu papel ir lá e guerrear. Agora, você não busque nessa guerra algum mérito pessoal, você ser reconhecido como um grande guerreiro, etc, etc. É o seu trabalho, veio para você fazer, faça. Faça e siga o seu caminho. Essa é uma recomendação da Gita que, se a gente traz para a nossa vida, isso tem efeitos assim bem poderosos, né? Você tem que fazer isso, vem, está no seu caminho, seu trabalho, faça isso. Se foi bem sucedido, bom. Se não foi bem sucedido, bom também, faça de novo. Não ser afetado por esse resultado, emocionalmente, ou moralmente, ou mentalmente, não ser afetado por esse resultado. Você fez o que tinha que fazer. Uma regra simples em aparência e, contudo, tão difícil de seguir, mesmo se só com um pouco de sinceridade absoluta e interesse libertador. É, é fácil falar, difícil é fazer. Você fazer toda ação sem se preocupar com o resultado. Fazer, claro, da melhor forma possível, o máximo que você conseguir fazer em termos de perfeição, não é fazer de qualquer jeito também. Agora, o resultado é entregue como um sacrifício. Parece fácil. Na hora, só na hora da ação que a gente sabe, né? Quando é fracasso, é criticado, pode trazer enfim, um desânimo. Quando é sucesso, você é elogiado, isso traz algum orgulho, um bem-estar. É isso que tem que ser deixado de lado, como diz a Gita. Tanto o sucesso quanto o fracasso. Tanto um bom resultado quanto um resultado ruim. Desde que, é claro, você tenha se empenhado ao máximo, você tenha dado o seu melhor para fazer aquilo. Aí você pode sair de consciência tranquila que você fez o melhor que você podia fazer naquele momento. Na maior parte de nossas ações, usamos esse princípio muito pouco, se usamos. E mesmo, então, mais como uma espécie de contrapeso ao princípio normal de desejo e para mitigar a ação extrema desse impulso tirânico. E na maior parte de nossas ações, a gente nem lembra dessa questão de não buscar os frutos da ação. A gente usa muito pouco isso, a gente simplesmente é levado no movimento do mundo e vive o movimento do mundo. E quando usamos, é mais assim uma espécie de compensação para o que vai acontecer, porque não vai acontecer. Agora, você não realmente se empenhar em não deixar se afetar, seja pelo sucesso, seja pelo fracasso, seja pelo deu certo, seja pelo não deu certo, foi bom, não foi bom, já é mais difícil. É uma regra tão simples em aparência e tão difícil de seguir, realmente, com sinceridade absoluta e interesse libertadora. Mas é o que é proposto pela Gita. E como tudo no yoga e tudo em Shri Aurobindo é progressivo, isso também é progressivo. Você tem que treinar isso, não foi bem, muito bem no início, com o tempo isso vai se estabilizando, vai se consolidando, se decantando, até que um momento você pode até conseguir seguir essa regra. No melhor dos casos, nos satisfazemos ao chegar
a um egoísmo modificado e disciplinado, não muito chocante para o nosso senso moral, nem demasiado brutal e ofensivo para os demais. Aqui ele está reconhecendo o que acontece no mundo, né? Nos satisfazemos com o egoísmo modificado. Bom, isso é uma etapa do caminho. Não que isso seja ruim de todo, mas quem está empenhado em desenvolver esse princípio, em algum momento chega nesse egoísmo modificado, não muito chocante, nem demasiado brutal. O problema é parar nesse ponto. É você se satisfazer com isso e ficar nesse platô, nesse patamar. Esse é o problema. Porque no caminho a gente passa por várias etapas. Não tem problema, faz parte do processo. Você chegar nesse egoísmo modificado e disciplinado. O problema é você parar e você se satisfazer e achar, não, tá bom, por essa vida tá bom, não quero ir mais à frente. Esse é o ponto, esse é o problema. Mas é comum, como ele traz aqui, né, no melhor dos casos. E, para a nossa disciplina parcial, damos nomes e formas variados, habituamo-nos pela prática do sentido do dever a uma fidelidade firme aos princípios, a uma fortitude estoica, a uma resignação religiosa, uma submissão tranquila ou estática à vontade de Deus. Quer dizer, essas são formas de chegar. Para a nossa disciplina parcial, para aquilo que nós estamos praticando, tem várias formas de você chegar a isso. O problema é estancar nessa forma. Quer dizer, fidelidade firme aos seus princípios, essa fortitude, essa fortaleza estoica que se resigna a tudo, essa resignação religiosa foi vontade de Deus, essa submissão tranquila à vontade de Deus. Pode ser uma etapa no caminho, pode ser um passo, pode ser um caminho em si, mas não termina aí. Não é aí que você deve descansar. Ou se descansar, descansar só um tempo. Lembrar que a coisa não terminou, o caminho não terminou. Como ele colocou mais atrás, a, a questão é essa busca dessa unidade, desse sentido de unidade, onde essa igualdade ela se estabelece firmemente. E não a essas etapas parciais no caminho, essas etapas preliminares ou até avançadas, mas que não é o fim do caminho. Mas não é sobre essas coisas que a Gita fala, por mais úteis que sejam no lugar que ocupam. Quer dizer, não é essa resignação religiosa que a Gita está falando, não é essa submissão tranquila à vontade de Deus. Por mais úteis que sejam, quer dizer, elas são uma ajuda, mas elas passam a ser um obstáculo porque não são o final, você tem que avançar mais. A Gita visa algo absoluto e não mitigado, sem compromisso. Uma conversão, uma atitude que mudará todo o equilíbrio da alma. Essa atitude de entrega dos resultados da ação. Ação feita com todo esmero, com todo cuidado, com toda perícia, com toda intensidade, e o resultado disso é entregue. É essa atitude que muda todo o equilíbrio da alma. Ah, não é, Deus quis assim, então tá bom. Isso, por mais útil que seja, não é isso. Não é o ponto final, não é a proposta final. Sua regra não é o controle da mente sobre os impulsos vitais, mas a imobilidade poderosa de um espírito imortal.
embora o controle da mente sobre os impulsos vitais possa ser útil e necessário em alguma etapa do caminho. Em algum momento, esses impulsos vitais que vêm descontroladamente, tomam conta da mente e conduzem o pensamento e a vontade e as ações, em algum momento tem que começar a ser controlado. Isso é tratado nos dois primeiros capítulos da parte 4. Depois, você tem que ir além. Não é o controle da mente sobre os impulsos vitais que é o final do caminho. Essa imobilidade poderosa de um espírito imortal. Ou seja, não é o controle, repressão, supressão de nada, mas essa imobilidade poderosa. De novo, embora possa ser útil em alguma etapa do caminho. O teste que ela prescreve é uma igualdade absoluta da mente e do coração diante de todos os resultados, todas as reações, todos os acontecimentos. De novo, na parte 4, ele dedica 2 capítulos inteiros sobre essa questão da igualdade. Quer dizer, uma igualdade absoluta, tanto da mente quanto do coração, que é o estágio onde nós estamos hoje, no mental e no emocional, diante de todos os resultados, de tudo o que acontece, todas as reações, todos os acontecimentos. E trazendo um pouco de lá, isso não é uma insensibilidade a tudo, é uma igualdade frente aos impactos que chegam na sua mente e no seu emocional. Sua mente e seu emocional recebem esses impactos, podem até ter as suas reações locais, mas a alma profunda não tem uma reação quanto a isso. Ela é igual, ela recebe de maneira igual tanto o elogio quanto a repreensão e avalia, né? Embora a mente emocional possam sentir isso, pelo menos numa etapa do caminho. No final, nem a mente nem o coração são perturbados por qualquer coisa que seja. Não é uma insensibilidade, é um estado de igualdade frente a tudo que acontece, baseado nessa sensação, nessa vivência da unidade de tudo. Se a boa ou má fortuna, o respeito e um insulto, a boa reputação ou a desonra, a vitória ou derrota, acontecimentos agradáveis ou penosos, nos deixarem não apenas inalterados, mas imperturbados, livre nas emoções, nas reações nervosas, nas perspectivas mentais, sem reagir, nem mesmo com a menor perturbação ou vibração em algum ponto de nossa natureza, então, e não de outro modo, teremos a liberação absoluta que a Gita nos indica. Agora, até chegar lá, tem um caminho, que pode ser longo, pode ser penoso, que é difícil chegar de uma vez assim, do nada, a gente leu isso, entendeu isso e agora pronto, já está resolvido. Não, tem um caminho longo dessa igualdade absoluta até ela ser realmente implantada, manifestada, estabilizada, é um caminho longo. Agora, ele ainda coloca aqui, nos deixarem não apenas inalterados, quer dizer, nós não temos uma reação exterior a isso, mas imperturbados, quer dizer, esses impactos não nos perturbam. Não é um controle da reação como a gente está acostumado, né? Você recebe, por exemplo, um insulto, você vem, aquele sangue sobe a cabeça, mas você se controla e não reage. Tudo bem, isso é uma etapa, é um pedaço do caminho. Mas o que a Gita fala é imperturbados. Isso não te afeta. Esse, esse é o resultado que se busca, esse é o estado que se busca. Não apenas inalterado na sua reação aos impactos, mas imperturbados. Realmente isso faz parte, isso aconteceu, você é livre, você não se sente perturbado por nada que aconteça.
Essa é a liberação absoluta que a Gita nos indica. É isso que se busca. Todo o resto são etapas no caminho. A reação mais ínfima é a prova que a disciplina é imperfeita e que alguma parte de nós aceita a lei da ignorância e do apego e se agarra ainda à velha natureza. Aí, se cada um de nós fizer uma análise, autoanálise, vai ver que aí nós ainda estamos talvez um pouco longe disso, né? Tem coisas que nos afetam, sim. Então, essa reação mais ínfima que seja, mostra que nós ainda não chegamos lá. Quer dizer, que em alguma parte de nós, essa igualdade, essa equanimidade ainda não está estabelecida. E nossa autoconquista, ela é consumada apenas em parte. Ainda não foi plenamente estabelecida no ser. E isso é um problema. Ela é ainda imperfeita ou irreal em alguma área, em alguma parte, em algum ponto minúsculo do terreno de nossa natureza. Quer dizer, a mais ínfima reação a algum evento externo mostra que a gente ainda não conseguiu estabelecer plenamente essa igualdade. E essa pedrinha de imperfeição pode jogar abaixo todo o resultado do yoga. Quer dizer, a busca é por uma perfeição completa. Não se deve, como se diz, deixar uma pedrinha de imperfeição. O ser como um todo tem que ficar imperturbado. Porque aí vem aquelas quedas, né? Você consegue alguma grau de perfeição, essa igualdade, mas aí acontece alguma coisa, pronto, vai por água abaixo, tudo você reage, você explode. É aquela coisa aquela caricatura bem conhecida, né, daquele mestre tranquilo e tal, que acontece alguma coisa, ele vira um bicho. E isso pode jogar abaixo toda a conquista anterior que você teve. Então, não descansar nunca até estabelecer plenamente esses objetivos. Existem certas aparências de igualdade de espírito que não devem ser confundidas com a igualdade espiritual profunda e vasta ensinada pela Gita. Quer dizer, existem algumas aparências de igualdade que a gente vê no mundo que não é o que a Gita propõe. Quer dizer, há uma equanimidade da decepção resignada, uma equanimidade do orgulho, uma equanimidade da dureza e da indiferença. Todas essas são egoístas em sua natureza. Quer dizer, a pessoa que parece equânime, mas é um equânime do orgulho. Isso não me afeta, eu tenho orgulho de não ser afetado por nada, e esse orgulho de não ser afetado por nada me deixa equânime. Mas tem um orgulho aí, esse orgulho vem do ego. Então, não é isso que a Gita está falando. Equanimidade de uma decepção. Eu, não sei, tive uma decepção muito grande, mas isso não importa, fica igual, mas ela vem de uma decepção. E assim por diante. Todas essas equanimidades, elas são egoístas na natureza, não é isso que a Gita está falando. A Gita está falando você ser totalmente não perturbado por nada que aconteça interiormente, não perturbado interiormente. Essas equanimidades, elas se apresentam inevitavelmente no curso da sadhana, ou da sadhana, mas devem ser rejeitadas ou transformadas na quietude verdadeira. De novo, não é que isso seja ruim em si,
pode fazer parte do caminho de um, do caminho de outro. Não é que isso é errado em si, pode ser uma etapa no caminho, mas não é a etapa final. Quer dizer, como ele fala, se apresentam inevitavelmente. Não pode ser que apareça no nosso caminho esses tipos de equanimidade. Pode ser que até a gente hoje esteja em algum tipo que não é a equanimidade verdadeira, uma equanimidade parcial ou baseada num orgulho, numa decepção, numa indiferença. Agora, se você quer continuar no caminho, essa equanimidade parcial deve ser rejeitada ou transformada na quietude verdadeira. Pode ser uma etapa no caminho. Não é um problema em si. O problema é você parar aí. Você descansar nesse platô e achar que já alcançou a equanimidade. Não é isso. Há também, em um nível mais alto, a equanimidade do estoico, a equanimidade da resignação religiosa ou um sábio desapego, a equanimidade de uma alma retirada do mundo e indiferente aos seus processos. Mesma coisa. Equanimidade da resignação religiosa. Tudo é vontade de Deus. Eu me sinto destruído, mas eu aceito porque é a vontade de Deus e Deus quis assim, então é assim que eu aceito. Mas eu estou destruído por dentro, eu estou assim muito afetado interiormente. Mas eu tenho uma resignação em relação a isso. Não que seja errado, é só uma etapa no caminho. Você deveria avançar para uma equanimidade onde nada te perturba, realmente. Essa última parte é talvez mais conhecida, né? Eu deixo o mundo e não quero nem saber de nada. Eu vou viver numa montanha, vou viver numa caverna e vou viver uma vida feliz. Ou mais comum, eu vou mudar para uma chácara, para uma comunidade fora do mundo, mas ainda assim eu tenho o meu mundo da comunidade. Eu vou viver sozinho numa chácara e aí eu vivo feliz, eu vivo equânime, porque eu não tenho impactos no mundo. Ou mais, eu sou vivo aqui no mundo, na cidade, mas eu sou indiferente a tudo. Quer dizer, não é isso que é equanimidade, não é indiferença. Indiferença não é equanimidade, mas pode ser uma etapa, pode ser um passo no caminho. Só não pode ficar parado nesse passo, né? Estabelecer aí. Essas também são insuficientes. Podem ser uma primeira aproximação, mas não mais que uma fase elementar da alma, uma preparação mental imperfeita para a nossa entrada na verdadeira unidade harmoniosa do espírito, vasta, autoexistente, absoluta. Isso, assim, é precioso em Sri Aurobindo. Nada é, assim, como diria, inútil. Isso tudo pode ser uma fase elementar da alma, uma fase em que a alma precisa passar por isso. E cada um tem o seu caminho. Uns passam por um tipo de equanimidade, outros passam por outro, e todos estão no caminho de cada um. Quer dizer, o caminho de cada um pode ser diferente do caminho do outro, cada um. Agora, o problema é você parar aí, né? Achar que já encontrou a equanimidade verdadeira e parar por aí. A busca é outra. Porque é certo que um resultado tão grande não pode ser obtido de imediato e sem etapas prévias. Quer dizer, você não chega nessa equanimidade assim, num estalar de dedos, tá? Porque eu li isso, agora eu vou praticar isso, então amanhã eu já sou equânime. Isso talvez possa até acontecer com algumas pessoas muito raras, mas normalmente não pode ser obtido de imediato. São etapas que você tem que percorrer até chegar nessa equanimidade verdadeira. Primeiro,
devemos aprender a receber os choques do mundo, mantendo a parte central de nosso ser inalterada e silenciosa, mesmo quando a mente, o coração e a vida de superfície são fortemente sacudidas. Então, uma primeira etapa, você recebe impactos do mundo, sejam eles positivos, favoráveis, desfavoráveis, você sente isso, isso te move, isso te sacode, mas você deve buscar uma parte central lá atrás, que mesmo percebendo a, a ação nessas partes mais exteriores, o coração, a emoção, a vida de superfície, a própria mente, sendo abalada, sacudida por esse impacto, mas alguma coisa lá atrás permanece calma e silenciosa. Você se retirar. É aquele famoso assim, ó, conte até 10 antes de reagir. Porque esse conte até 10, quando você recebe algum impacto normalmente negativo, né? Conte até 10 é aquele tempo para você se retomar, você entrar no seu eixo, nesse algo por detrás que é mais equilibrado do que a reação mental e emocional de superfície. Então, conte até 10. Vá para trás e busque essa parte central que é silenciosa, que não se altera mesmo com os impactos da superfície. Essa pode ser uma etapa, uma primeira etapa. Impassíveis nessa rocha basilar de nossa vida, devemos separar a alma que observa por trás das ações externas de nossa natureza ou que permanece imune a elas nas profundezas interiores. Quer dizer, essa é uma forma de você buscar a identificação ou a identificação dessa alma interior que observa. Porque essa alma interior, ela é naturalmente impassível, ela é naturalmente intocada por essas emoções de superfície. Ela é, ela permanece imune a esses impactos de superfície nessas profundezas. Então, é uma forma de você conhecer, buscar, se identificar com essa alma que observa e que sempre está aí. Talvez a gente não conheça direito, mas ela sempre está aí. Em seguida, ao estender aos instrumentos a calma e a estabilidade da alma desapegada, tornar-se-á possível, aos poucos, fazer irradiar a paz do centro luminoso até a periferia mais sombria. Quer dizer, uma segunda etapa, né, em seguida, conforme você vai se estabelecendo nesse centro, nessa alma interior, enfim, nesse estado de calma e estabilidade que essa alma desapegada tem naturalmente, você começa a trazer isso para os instrumentos de superfície, para a sua mente, para o seu emocional. Aos poucos, isso começa a irradiar, essa paz dessa alma começa a irradiar, ela começa a permear até a periferia, até esses instrumentos de superfície, até a periferia mais sombria, até aqueles pontos onde você reage explosivamente, agressivamente, começa a ser acalmado por essa paz que irradia dessa alma, desse centro luminoso. Aos poucos, não é de uma vez. No curso desse processo, podemos ter ajudas passageiras e atravessar numerosas fases menores. Certo estoicismo, uma calma filosofia, uma certa exaltação religiosa podem nos ajudar a nos aproximar mais de nosso objetivo. Quer dizer, ajudas passageiras. Quer dizer, a filosofia, a resignação religiosa, ela pode ser uma ajuda que nos ajuda a atravessar uma fase, mas uma fase menor que passa. E essa ajuda passa também.
e a gente tem que deixar isso de lado e dar um passo à frente. Dar um passo à frente e buscar outras ajudas, até conseguir se estabelecer nessa alma interior que é calma e que tem o senso da unidade, que é a chave de tudo. Essa vivência desse sentido de unidade com tudo. Podemos mesmo recorrer a certos poderes de nossa natureza mental, menos fortes, menos exaltados, no entanto, no entanto, úteis. Quer dizer, tudo é válido. Tudo que você puder utilizar, que te auxilie a estabelecer essa equanimidade, essa igualdade de alma, é válido. Aqui ele não detalha quais são essas ajudas, quais são esses poderes de nossa natureza mental menos fortes e menos exaltados. Talvez uma força de vontade, talvez uma determinação, algumas regras mesmo, talvez possam ser úteis, mas são parciais e têm que ser abandonados para que você possa seguir, não ficar muito preso a isso. No final, é preciso abandonar essas ajudas ou transformá-las, para chegar a uma igualdade completa, uma paz interior perfeita, autoexistente e mesmo, se pudermos, a um deleite que tem sua fonte em si mesmo, total, inatacável, espontâneo, em todas as partes de nosso ser. Quer dizer, tudo pode ser uma ajuda no caminho, mas tudo tem que levar, tem que nos ajudar a alcançar essa igualdade completa, essa paz interior perfeita e autoexistente. E mesmo, se for possível, né, a um deleite espontâneo, a um deleite que não tem uma, uma provocação exterior, que não tem uma fonte exterior. É um deleite espontâneo, uma vivência deleitosa, vamos dizer assim, que tem sua fonte em si mesmo, que é espontâneo em todas as partes de nosso ser, que não tem uma causa exterior. Isso é Ananda. Mas como, então, continuaremos a agir? Pois, em geral, o ser humano age porque tem um desejo ou sente que algo lhe falta, ou por alguma necessidade mental, vital ou física. Aquela velha questão. O desejo é a mola que move a ação da humanidade. A humanidade veio do mundo animal. E o mundo animal é movido pelo instinto. Instinto é que move o animal. Quando o animal humano começou a deixar de ser um animal humano e passou a ser um humano animal, começou a passar por uma outra etapa da sua evolução, aí veio o desejo. O ser humano tem o instinto e tem o desejo. E o desejo, o instinto continua agindo, porque o instinto é uma coisa, assim, inerente a todo ser humano, né? Mas tem o desejo que entrou aí, e o desejo é a mola que move a ação do ser humano. Se você anula o desejo, como é que você vai continuar a agir? Você passa a ser um ser inerte. Se você não tem mais desejo por nada, como que fica então? Então, o humano comum é guiado pelas necessidades do corpo, pelas ganâncias, pela riqueza, pelas honras ou pela fama, pela avidez por satisfações pessoais, da mente ou do coração, ou por poder e prazer. Isso a gente conhece muito bem no mundo, né? O desejo é o que move o mundo, seja ele de que natureza for. E o instinto também por trás faz parte. Então, como é que fica? Ou ele pode ser tomado e impulsionado por uma necessidade moral, ou
ao menos pela necessidade ou desejo de fazer triunfar no mundo suas ideias ou seu ideal, sua vontade, seu partido, seu país, seus deuses. Então, aí está, de novo, o desejo num nível talvez um pouco mais elevado, né, do que a satisfação pessoal das emoções, ou do prazer, ou do poder, mas ainda é uma forma de desejo. Quer dizer, necessidade de fazer triunfar no mundo a sua ideia, o seu ideal, a sua vontade, a vontade do seu partido, ou a vontade do seu país ou dos seus deuses, as guerras religiosas, né? Isso que move o mundo normal, é a estágio atual da humanidade. O desejo move o mundo. O desejo, seja ele num nível mais material, seja ele num nível mais mental ou moral ou ideal. Então, como fica se você suprime o desejo? Se você deixa o desejo de lado? Se nenhum desses desejos, ou desejo algum, deve ser a mola de nossa ação, parece que toda força motriz ou todo incentivo foi removido e que a própria ação deverá necessariamente cessar, não agir. Se eu não tenho desejo, eu não ajo. E já vi algumas pessoas dizendo, então você deve parar de agir. Aí você não tem o desejo de agir. Será que é esse o caminho? Aí é um questionamento que Sri Aurobindo faz. Se você abandona o desejo, a ação deve cessar, porque a ação ela é movida pelo desejo. A Gita nos responde com seu terceiro grande segredo da vida divina. Quer dizer, tem essa resposta na Gita. A ação deve ser feita em uma consciência cada vez mais voltada para Deus e, no final, possuída por Deus. O que é isso? Isso é que a ação deve ser feita segundo alguma coisa que te traz, que fala, você deve agir assim. Seja o Dharma, seja aquilo que vem para você fazer e que você tem que fazer, porque é o seu papel. E isso não deve ser movido pelo seu desejo pelos frutos dessa ação, mas sim por uma coisa que você tem que fazer. O exemplo da Gita é a guerra, né? Arjuna era um guerreiro, ele foi colocado ali numa posição que ele não queria estar, ele queria estar na floresta, ouvindo os passarinhos, sei lá, tocando flauta, não sei, mas a situação colocou ele ali na frente de uma guerra onde ele ia ter que matar primos, parentes, pessoas queridas. E o Krishna diz: não, é seu papel, você vai fazer isso. E no final ele fez. Ele foi para a guerra, ganharam a guerra e tal, mas eu não conheço em detalhes aí, mas deve ter matado muito parente, muita pessoa querida, porque é a ação que tem que ser feita. Então, aquilo que chegar para você, que você tem que fazer não numa consciência de ego, numa consciência de desejo, mas aquilo que veio para você fazer, você deve fazer. Essa cada vez mais voltada ou buscando sintonizar com essa vontade mais alta, mais profunda, e no final do caminho, que talvez ainda esteja um pouco longe, totalmente conduzida por essa vontade mais alta, por esse impulso mais alto. Nossas obras devem ser um sacrifício ao divino, não movidas pelo desejo, mas movidas pelo dever, por aquilo que você deve fazer, pelo seu dharma, aquilo que vem para você no seu caminho. E no final, uma entrega de todo o nosso ser, mente, vontade, coração, sentido, vida e corpo ao um. Quer dizer, no final do caminho, quando você desenvolve essa percepção, ela se torna uma vivência da unidade, uma coisa real, concreta para você, aí tudo é entregue a esse um, essa condução que vem do mais profundo ou do mais alto.
mas esse é o final do caminho, né? Deve fazer do amor de Deus e do serviço para Deus nossa única motivação. É que esse é um capítulo que ele usa muito esse termo Deus, né? Vocês viram, já é sei lá, sexta, sétima vez que ele usa esse termo, não é muito comum. Ele normalmente usa o termo divino, porque Deus é uma palavra muito contaminada pelas religiões, né? Num sentido mais devocional, assim. Mas esse Deus aqui é esse um maior que tem alguma manifestação em cada um de nós, no mais profundo self, no mais alto self. Esse é o final do caminho. Essa transformação da força motriz e do próprio caráter das obras é, na verdade, a ideia mestra da Gita. Quer dizer, a força motriz, que era o desejo do ego de satisfação, de méritos próprios, eu não sei o quê, ele passa a ser, a força motriz passa a ser algo que vem de cima para você, que você deve fazer. E não você vai buscar essas satisfações do ego. Essa é a ideia mestra da Gita, ou pelo menos na parte do Karma Yoga. Esse faltou um acento ali, é o fundamento de sua síntese única das obras, do amor e do conhecimento. Quer dizer, a transformação da força motriz, do desejo pelo resultado das obras, ou seja, as obras movidas pelo desejo do seu resultado, passa a ser a vontade divina manifesta através de cada instrumento. Esse é o fundamento de sua síntese única das obras amor e conhecimento. Quer dizer, a Gita trata desses três modos de aproximação ao divino. Nós estamos vendo ainda a primeira parte da síntese que trata só das obras. No final, não é o desejo, mas a vontade do eterno, sentida de maneira consciente, que permanece como a única condutora de nossa ação e a única origem de nossa iniciativa. Essa mudança de força motriz, essa mudança de chave, né? Mudança de origem da força que leva à ação, que é o segredo da Gita. Não é o desejo, mas essa vontade do eterno, que, em etapas mais avançadas, sentida de maneira consciente, que permanece como a única condutora de nossa ação. Quer dizer, toda a nossa ação, ela é movida por essa percepção dessa vontade mais alta em nós. É a única origem de nossa iniciativa, é o que move toda a nossa ação. Igualdade, renúncia a todo desejo pelo fruto de nossas obras. A ação feita como um sacrifício ao Senhor Supremo de nossa natureza e de toda a natureza. Esses são os três primeiros passos em direção ao divino na via do Karma Yoga, traçada pela Gita. Quer dizer, aqui ele resume, então, os primeiros passos do Karma Yoga. Renúncia a todo o desejo pelo fruto de nossas obras. A ação feita como um sacrifício ao Senhor do Supremo. Dessa forma, feita da melhor forma possível, com o melhor que você pode fazer naquele momento. De toda a natureza, ao Senhor Supremo, de toda a nossa natureza e de toda a natureza. Isso são, então, os três primeiros passos em direção a esse estado divino na via do Karma Yoga, segundo colocado pela Gita. Bom, aqui termina, então, essa terceira parte, que ela ficou um pouco menor, para dar um sentido lógico na divisão das três partes, né? E a gente termina com uma música de Sunil,
e depois abre para eventuais manifestações. Terminando um pouco mais cedo hoje, então.
Como eu posso regar? Liga o Microfones banho. estão abertos. Eu só queria reforçar que, então, na parte 4 da síntese, o yoga da autoperfeição, perfeição de si, Sri Aurobindo desenvolve mais esses aspectos práticos ou essas propostas, né, que ele colocou só como um embrião aqui nessa parte final desse capítulo. E esse trecho do Sunil, ele é mágico, não é? É mágico, não sei outra palavra que para colocar. Tem trechos assim que, para mim, né, na minha percepção, são assim transcendentais, para dizer, não achar outro termo. Bom, então terminamos por aqui. Na próxima semana teremos Sabet com o Ricardo, certo? E a Ariamane estará em Ribeirão Preto. Eu não estarei com vocês na próxima semana. Estarei aqui numa oficina que ela vai fazer aqui no domingo de manhã. Ok? Mas depois eu assisto no YouTube. Henrique, Diga, bom dia. Marcos, bom dia. Sou eu sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera. É, não, achei muito bom. Esse capítulo é maravilhoso. Você explicou também de um jeito muito claro, mas são muitas as etapas, né? Eu queria Sim, perguntar isso. Na parte 4, quando ele vai começar a expor o caminho do yoga integral, ele retoma essas sim, etapas sim. da consagração das obras, é, como chegar, né, a essa a ação no mundo desapegada e sem querer os frutos, sem desejar os frutos da ação, ele retoma esses pontos. Sim, mas ele vai mais no aspecto talvez mais prático de como é. Começa com desejo e ego. Começa com a libertação do seu discernimento da força do desejo e ego e instinto. Porque a Buddhi, né? Ele começa por aí. A Buddhi, que é o seu instrumento de discriminação, de Sim, decisão. Se você tem uma Buddhi que é dominada pelo desejo, pelo ego, pelos sentidos, pronto, você até é escravo dos seus sentidos. O estágio do mundo atual é esse. A mente ela é, é dirigida pelos sentidos, pelo desejo, pelo ego. Então, o sim, ponto inicial é aí. Depois ele vai para a equanimidade. Equanimidade, inclusive, na ação. Ele detalha quatro tipos, quatro formas de equanimidade, inclusive a equanimidade religiosa que ele citou aqui, que é tudo é aham, vontade de Deus, hein? Então ele vai mais por esse lado prático teórico, né? Porque ele não dá exercícios para você fazer. Ele te dá as diretrizes lá, mas ele sim, detalha mais nessa parte da equanimidade e tal. E se você apreende tudo aquilo, você vai ver que vai cair nessa ação sem fruto para o desejo. Vai cair na uhum, ação. Agora, o que no meu caminho, eu sinto difícil
é realmente você distinguir o que é essa vontade divina. Você tem que ter uma sinceridade com você mesmo, como a mãe fala, Muito que é grande, né? muito grande, porque senão você começa a racionalizar para atender os seus desejos. Você Aham. encontra a desculpa para fazer aquilo que seu desejo está te levando a fazer. Precisa de uma sinceridade, uma honestidade com você mesmo muito grande. É verdade. Mas faz parte, né? Como ele fala, Aham. cada um segue um caminho diferente, cada um tem etapas que não são iguais. Então, não dá para você dizer, ah, ele está na equanimidade religiosa e não é nada daquilo. Bom, é a etapa dele. Eu não estou naquela Uhum. etapa da equanimidade religiosa. Talvez eu esteja numa outra etapa do estoico, não sei, mas é uma etapa. O único problema, como eu falei, que ele falou, né, não fui eu, é você parar ali e achar que já alcançou. Esse é o Sim. problema, porque aí você não dá Uhum. o passo à frente. O desejo é o ajuda, o desejo é o obstáculo. Ele não falou isso, ele falou o ego é ajuda, o ego é obstáculo. Mas você pode transpor isso para várias coisas. O desejo é o que Sim. move a ação no mundo hoje. Aham. Necessário, mas se torna um obstáculo para você dar o próximo passo. Esse Sim. final de capítulo, ele é bem prático, né? Ele traz umas É, indicações, sim, bem práticas. são ótimas. Depois leva na parte 4 ele vai detalhar com mais filigranas, assim, né? Cada passo desse. Mas sempre sem um exercício prático para você fazer. Essa é a dificuldade do yoga integral, né? Ele não fala assim, não dá uma receitinha para você fazer meia hora de manhã, meia hora à tarde e te garante que você, em 3 meses, você alcança. Não tem isso. Fica a critério Aham. de cada. E aí É. nós temos o Wolff, que nos trouxe uma série de propostas práticas, né, para tentar implementar todo esse conceitual de Shri Aurobindo. E, para quem conheceu, tem uma pessoa que a gente vê que estava bem avançada no caminho, né? Sim. É, então tá, a gente vai. Você, depois que terminar essa parte do Yoga das Obras, da Karma Yoga, o que que vai vir na sequência? Então, a ideia, a gente começou pela parte 4, certo? Que é uma parte Eu talvez lembro. mais prática. Agora Aham. está retomando desde o início. Tem o yoga das obras, o yoga do conhecimento, o yoga do amor, da devoção. Ainda A pela ideia é frente, né? seguir todos os três, mas são muitos capítulos, são muitas páginas. Terminamos o capítulo 3 agora. Agora vamos para o É, só capítulo falta muito, 4. né? É, Tá certo. mas diz assim que a própria leitura de Shri Aurobindo já é uma ajuda, né? Só Aham. você ler os textos dele, você de alguma forma está sintonizando com a energia dele. Vou falar a palavra vibração, né, para não ter outra melhor. Sintonizando com essa vibração que ele trouxe para o mundo, sintonizando com essa energia, e isso já é uma ajuda. Como a mãe fala, você não precisa entender a vida divina, você precisa ler. Com essa leitura, você está como que sintonizando na frequência de Shri Aurobindo. E isso já é uma ajuda. Talvez uma ajuda pequena se você não põe em prática as outras coisas, claro, mas já é uma ajuda. Como ele falou no primeiro capítulo, as 4 ajudas, o mestre. O mestre é uma ajuda. A presença do mestre, a vibração, não fala vibração, né? Vibração é uma palavra meio esotérica, assim, que eu não gosto muito, mas por falta de outra melhor, a, a energia do mestre, a presença do mestre, que ele está Ah, isso é presente nas maravilhoso. palavras É. dele, né? Aham. Não, Gostaria de eu só conhecer. queria, a minha curiosidade era para tentar entender como que essa interpretação que ele faz de uma linha tradicional do yoga, que é o Karma Yoga, como que ela vai reaparecer, como que ela vai estar presente na síntese, né, que é lá na Aham, parte 4, a parte né? 4. Mas você já deu a dica aí, naqueles Isso. primeiros capítulos, né? Sim, sim. Que eu estou relendo, inclusive, uma tradução feita pela mãe. Aham, Muito interessante. Em francês, ela faz, junto com uma equipe, uma tradução, né? Ela deixou alguns discípulos encarregados de fazerem essa tradução coordenada por ela para o francês. E para a gente é muito bom, para quem lê francês, né?
É, porque é uma língua mais próxima da nossa. Então, ela traz ela faz uma tradução que vai além da tradução, né? Eu tô com esse texto, tenho estudado esse texto da parte 4, justamente da parte 4. sim. Muito bom. E aí aparece essa coisa da Budhi, né? Aham. Do discernimento, da importância. Tá bom, obrigado. Nada. Henrique, bom dia a todos. Oi, Rosane. O que eu pensei também nessa possibilidade do desejo caminhar para uma vontade consciente, no sentido de que, imaginando assim que o desejo seria, vamos dizer assim, uma vibração mais ligada ao, ao físico, ao vital, e até certo ponto também ao mental, né? Mas essa Uhum. vontade consciente já seria uma busca de de expor, né, vamos dizer assim, esse desejo, né, a vibração desse desejo a uma consciência assim mais ampla, né, mais superior, né, uma busca, né, nesse sentido, né? Ele coloca explicitamente na parte 4 que é essencial você distinguir vontade de desejo, Ah, porque interessante. você deve seguir a vontade. E essa vontade, o que é essa vontade? O desejo é uma coisa que vem como é que fala? Dos instrumentos inferiores, que é o sentido, o vital aí, no sentido emocional, inclusive, o vital material, mas o vital emocional, e o mental também, a mente dos sentidos. E a vontade é alguma coisa que vem do fundo, do alto. Ele Sim. faz essa distinção. Só que para nossa Bússia aqui meio despreparada, eu falo da minha, mas eu acho, acredito que a maioria das pessoas, não é muito fácil você distinguir, porque ele alerta mesmo na parte 4 como é que é o termo assim, os inumeráveis disfarces do ego. Que o ego, ele tem disfarces que ele vai dar aquela volta, te pega pela porta dos fundos, você acha que é uma vontade, mas é ele. Então precisa de uma percepção sutil assim, de uma sinceridade, uma honestidade com você mesmo muito grande. Por isso a mãe reforça muito isso, né? A Sim. questão da sinceridade com você mesmo. Ela fala sinceridade no sentido amplo, mas com você mesmo é mais. Mas faz parte do caminho. E tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: haverá abundância de erros e tropeços, mas você não pode se deixar abalar por isso, perceber que você errou, que foi um equívoco, levantar e continuar caminhando. Eu acho isso assim, é uma frase dele que dá uma força muito grande. Você não ficar deprimido porque você errou. Faz parte do caminho, só não erra quem não tenta, não é? Eu não sei se eu li alguma coisa nesse sentido de que, quer dizer, eu li, né? Que o desejo é para distinguir, né? Isso que você fala, né? Já que no ponto em que estamos, né? As coisas estão muito misturadas ainda, mas para essa busca dessa distinção, dessa diferença, né? De desejo e vontade. Ele é uma mãe que fala sobre a diferença entre desejo e aspiração, né? No que diz que o desejo teria esse, como se fosse o fim em si mesmo, né? E, e a aspiração, né? Alguma coisa, né? Dessa vontade mais ampliada, teria algo naquela vibração que expande o ser e não Hum. aprisiona, vamos dizer, a um determinado. Ah, acho que isso às vezes pode ajudar no nosso. É, É, nessa, então, nessa direção,
Eu entendo, sim, eu entendo, ou eu li alguma coisa, que o desejo é uma coisa sempre relacionada ao ego, uma coisa sempre pessoal, com algumas coisas que tem sempre um elemento de pessoal, do meu, do eu, alguma coisa assim. E a vontade é alguma coisa que se liberta desse eu, desse meu, mais ou menos isso em outras palavras, né? A Uhum. vontade é uma coisa que vai além do eu, do meu, do eu quero, entendeu? É alguma coisa que vai além do ego, mas é uma coisa que cada um tem que distinguir em si mesmo, né? E aí vem os inumeráveis disfarces do ego. E, para não falar das forças da escuridão, né? Que é uma coisa mais abstrata ainda para a gente. Como essas forças da escuridão entram e tentam te manipular. Se você não tiver, se você tiver aberto a isso, né? E a porta mais fácil é a do ego, né? Te pega pelo ego. Sim, Enfim, sim, verdade. Obrigada. não tem uma receita do bolo. Uhum. Eu acredito que essa seja uma das maiores dificuldades do yoga de Sri Aurobindo. Ele não tem um manual. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, e eu te garanto que em 6 meses você vira um Siddha. Não Uhum. tem isso. Você tem que encontrar o seu caminho. Você pode, né? Tem o yoga coletivo, onde as pessoas se ajudam ali, mas não tem um manual, eu quero dizer. Não tem um roteiro de práticas. Essa é uma grande dificuldade para as pessoas que estão procurando, né? Porque a grande maioria das linhas tem o manual, tem o roteiro, tem as práticas, tem tudo ali. Muito bom, facilita bastante, mas leva até onde? Essa que é a questão. Sei, é uma ajuda. Eu mesmo pratiquei Hatha Yoga por muitos anos, até conhecer Shri Aurobindo. Aí ele abriu um pouco, assim, né? Totalmente minha visão. Mas não É, deixei o Hatha Yoga, que eu quero dizer. Só virou um elemento dentro do yoga integral. Foi integrado no yoga integral, na minha visão do yoga integral. Porque cada um tem a sua visão, né? Cada um tem o seu entendimento, porque é muito grande. É uma coisa assim, muito multi tudo. A visão de Shri Aurobindo é uma coisa assim, muito ampla. Aí cada um tem a sua aproximação. Enfim, é. Temos que seguir aprimorando sim. diariamente o nosso desconfiômetro de si mesmo, né? É isso aí, perceptômetro. Sim, sim. Tá fechado Bom, seu microfone, Gorete. Não estamos te ouvindo. Ah, continua fechado. abriu, Abriu. abriu. Abril. É, são etapas difíceis. A gente é realmente um ser humano, né? E o lado divino nosso para se desenvolver é um processo difícil. E eu amei hoje a sua explanação, viu? Nota 10. Estava precisando. Pena que a minha internet estava tão ruim, eu só consegui entrar, já eram umas 10h20. Mas eu olharei na, O pelo vídeo, Face né? o restante. 10h20 eu entrei. Aqui estava um problema sério com a internet. Depois foi que melhorou. E é difícil, muito difícil essa sua aula hoje dá um nó para você ter uma visão perceptível do seu próprio ego, né? E não ser enganado pelo próprio ego. É tarefa difícil. É, Não tem como fazer um bolo, não. Tá? Mas vamos no processo, vamos se integrando e assim vai. Agora, você vê, por outro lado, não tem outro jeito. Não Tem, não. tem. Aí eu acho que eu sou suspeito, porque eu identifico 100% com a visão de Shri Aurobindo. E aí você vê no mundo do yoga mesmo, quantos pretensos mestres têm um ego assim absurdo. E aí tem aquela pedrinha, como o Shri Aurobindo fala, de repente ele cai. Cai, mas cai profundamente. E é um mestre.
mas ficou aquela pedrinha que não ficou resolvida e, de repente, o Vital chega e derruba ele. O Vitor, exatamente, é isso aí. Você resumiu. Muito Nossa. obrigada, valeu a aula de hoje. E não é só no ramo do yoga, tem aqui na região de Ribeirão Preto, eu moro em Ribeirão Preto, né? Numa cidade vizinha, um chefe de um terreiro de candomblé, considerado um mestre espiritual, de repente começou a fazer coisas horríveis com os trabalhos, né? Porque ele fazia trabalhos, não sei o quê, não entrar no mérito da questão se é um trabalho divino ou não, mas o candomblé é uma linha que busca o É, divino, tá? também. Mas esse mestre começou a fazer coisas horríveis com os discípulos que buscavam ele à parte, né, para fazer algum trabalho especial. Ou seja, uma pessoa considerada já de um certo nível de evolução, de repente essa pedrinha derrubou ele, Desmorona, desmoronou. foi parar nas páginas policiais. E isso na área de yoga tem também, tem muito, né? E egos, então, a gente fala assim, as pessoas que encarnaram o arquétipo do mestre, parecem um mestre, se colocam como mestre. Quem que é mestre? Mestre é Shri Aurobindo, para mim, entendeu? Ou alguns outros mestres realmente, né? Agora, um professor de yoga não é um mestre. Não, Desculpa, mas eu não. agora eu vivenciei uma professora de yoga antes dela praticar yoga, como ela era. E Sim. assim, quando eu fui convidada a iniciar o Hatha Yoga, era ela que era a professora. Eu digo, gente, não acredito. Então, quando falou, não, porque ela é uma pessoa muito competente, ela é muito. E mil elogios. Quando eu conheci, quando eu vi quem era, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Essa pessoa é destrambelhada. Como que ela tá dando aula de yoga? Quer saber? Eu vou ficar para ver. E eu fiquei assim, como quem diz assim, eu vou me colocar à disposição, vou ver o que aconteceu com ela, que assim tem tanta gente ovacionando, e essa criatura assim era quando ela foi a chefe de um setor, né? Eu não quero dizer nomes nem nada, mas ela era uma megera, ela perseguia as pessoas, ela era mesquinha, ela era ciumenta, ela era invejosa. Como de repente ela está dando aula de yoga? E outra que ela não tem um pavio curto. Gente, eu fiquei assim olhando. Era outra criatura que tinha ali na minha É. frente. Até hoje, assim, ela morreu com mais de 100 anos, tá? Nossa. E eu fico muito emocionada com isso, porque eu a conheci, né? Eu era muito jovem, e a conheci quando eu era muito jovem. E que pena que eu a conheci, uma outra pessoa Muitas pessoas. transformada e convivi com ela tão pouco tempo, né? E até quando Uhum. aconteceu do aniversário dela, alguém se sentou no colo dela inadvertidamente, e aí a cadeira era de plástico, caíram as duas, eu digo, meu Deus, ela vai morrer por conta dessa queda. E aí ela chegou e disse, gente, fique calmo, tá tudo certo, não quebrou nada. E saiu se levantando. E o filho dela, médico, a filha médica, todo mundo, né, na festa dela. E aí foi, e ela se sentou, e a pessoa que sentou no colo dela de uma vez, pessoa maluca, como é que senta no colo de uma pessoa com 100 anos, magrinha desse jeito, fragilizada, e com tanta saúde, porque tinha 100 anos, mas estava com muita saúde para a idade. Pois bem, aí ela chegou, começou a chorar, né, a pessoa que a derrubou. Aí ela colocou assim a mão no ombro dela, disse, que é isso? Não tem nada que chorar. É aniversário, vamos comemorar, vamos comer, vamos nos refastelar. E a filha dela chegou e disse, mas mamãe, a gente vai olhar, está tudo ótimo, não aconteceu nada, essa é a minha amiga, e ela quis lembrar do tempo que se sentava no meu colo quando ela era menorzinha. Você Aí vê, eu continuei falando isso e não deu outra. Ela terminou a festa lindamente e tudo, mas 3 dias depois ela teve mil problemas em consequência dessa festa, é um exemplo de alguém que teve uma transformação positiva, né?
Eu muito boto para positivo. chorar, assim, assim, eu vivenciei o que ela era antes da yoga e o que ela, assim, ela enveredou muito pela formação do professor Hermógenes, né? Conheci o Hermógenes, assim, por livro, né? Conheceu, Por livro. conheceu e assim, e ficou assim, os ensinamentos dele. E ela, a nossa Hatha Yoga, ela fazia muito os segmentos dele. Mas, Uhum, por último, quem me despertou para a Círia Rubino foi ela. Ela disse assim, olha, uhum, ainda mais completo do que o professor Hermógenes, eu quero que você mergulhe nas profundezas dessa aprendizagem de Círia Rubino. Aí começou, e eu comecei a me interessar e sou muito grata a todos vocês de fazer esse programa, da gente estar aqui, e eu fico muito emocionada com que em mim várias transformações eu já percebo, já já percebe. sinto, já. E assim, nos meus alunos também, eu tenho assim, eu digo sempre, olha, eu não sou mestre, eu ensino algumas técnicas que são benéficas para o corpo, Uhum. para a mente e para o espírito. E assim, eu só tenho 6 alunos. Ah, 6 alunos. E esses 6 alunos, uma delas, aliás, a história, eu, eu sou outra, depois que eu conheci o que você me ensinou. Eu digo, que coisa boa, eu fico feliz. Mas é muito pouco, é muito é. pouco. A gente não O sabe. caminho é longo, né? O caminho é longo, como diz, pode ser uma vida, eu acho poucas pessoas, né? Uma vida é para Chile Aurobindo, muitas vidas, muitas encarnações para você chegar lá. É, Mas é outro jeito, né? Ou então você vai para o yoga da natureza, esquece tudo isso e deixa a vida te levar. É uma opção também. Agora, para quem é. foi tocado pelo yoga, eu acho talvez mais difícil. Bom, gente, meio-dia, podemos Muito encerrar. obrigada, Ruth. Nada. Chega, obrigada. Podemos encerrar. Podemos. Mais alguém vai fazer pergunta? Deixa eu desligar meu microfone. Até mais, então. Até sábado que vem, com a leitura de Rolf. E domingo com a Savitri. Que lindo, Gorete. Adorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Ricardo. Tchau, obrigada. Até mais.